Olá, pessoal! Hoje é dia de continuar nossa série de vídeos sobre dicas para mestrar as principais campanhas e aventuras de D&D quinta edição, né? As campanhas e aventuras oficiais. Hoje nós vamos adentrar a Tumba da Aniquilação, uma campanha extremamente diferente, extremamente perigosa, então acho que essas dicas vão vir bem a calhar. Mas antes da gente começar, peço que vocês deixem um like, para não esquecer aí durante o vídeo. E se não segue, segue aí o canal para não perder as notificações e poder continuar acompanhando vídeos de review, unboxing, mesas de RPG e mais nerdices aí no geral, beleza? Primeira coisa, a gente começa fazendo um pequeno resuminho aqui, né, do que é a campanha. Lembrando que esse vídeo é destinado a quem pretende narrar, né, mestrar essa campanha. Então vão rolar uns spoilerzinhos aí de leve. Se você só pretende jogar, não aconselho assistir, porque pode ter alguma coisa que prejudique a sua experiência. Então é um conteúdo voltado para quem pretende narrar a campanha, beleza? A Tumba da Aniquilação. Ela é uma campanha um pouco diferente das usuais aí, né? Por quê? Ela leva os jogadores para um local totalmente inóspito e diferente do mundo de Forgotten Realms, o que é bem legal, porque muda os ares totalmente. Mas ela é uma campanha que tem meio que uma corrida contra o tempo, tá? O plot geral dela é o seguinte: as pessoas que já foram ressuscitadas estão começando a definhar e morrer, e aquelas pessoas que estão morrendo não conseguem mais ser ressuscitadas. Isso começa a se espalhar pelos reinos, começa a se falar sobre a maldição, né, da morte, uma coisa do tipo, e, né, em todo ponto ali aventureiros, pesquisadores, estudiosos, né, tentam buscar uma solução. O grupo embarca nessa e aí tem vários ganchos aqui possíveis, né, que como de costume tem no começo aqui do livro da campanha. Mas basicamente os jogadores podem se envolver porque tem alguém que eles conhecem que foi ressuscitado no passado e que agora está definhando, então precisa ser ajudado. Ou eles são contactados por alguma facção, né, para que eles possam usar os recursos deles para tentar descobrir e acabar com essa suposta maldição. Ou qualquer outro plot aí que você também queira criar. O que acontece é o seguinte, diferente aqui da ideia, né, do plot inicial do gancho, eles vão acabar parando em Chult. Chult é uma ilha que é um lugar bem fantástico, assim, de Faerun. É um lugar onde dinossauros existem, é um lugar bem diferente, né, uma grande selva inexplorada, inexpugnável e etc. Com isso, os jogadores vão estar nesse lugar, que é um lugar totalmente diferente e inóspito, e eles vão estar lá sem saber exatamente para onde ir. Por isso que a campanha acompanha este mapa, que não vai dar para abrir todo, porque ele é bem grande, mas já dá para ver aqui, ó, que ele é diferente, né? Tá vendo? Ele tem os hexágonos em branco, e aqui do outro lado, né, do lado do narrador, ele tem o mapa completo. Porque a ideia é que os jogadores vão explorando esse grande mapa, que é a ilha de Chult, né, e a selva, e a partir dali vão tentar encontrar o local onde fica um artefato que está causando essa tal maldição. E esse local, né, é a Tumba da Aniquilação. A Tumba da Aniquilação, né, é uma espécie de versão aí da Tumba dos Horrores, uma masmorra bem conhecida de Dungeons and Dragons, criada por essa figurinha aqui, bem simpática, o Lich Acererak, e ele criou uma nova, agora em Faerun, para guardar esse artefato que está coletando almas e por isso que ele tá acabando ali, né? Não permite que ninguém mais ressuscite. Ele tá sugando toda essa energia vital, então aqueles que já deveriam estar mortos agora começam a definhar. É uma aventura de nível difícil, digamos assim, porque os desafios de combate, de armadilhas, né, físicos são bem complicados e os inimigos são bem fortes, né? Você tá ali num lugar onde dinossauros são uma coisa comum, beleza? Dito isso, dado aqui esse resumo geral, vamos às dicas. Eu vou tentar não repetir as dicas que eu dei no nosso primeiro vídeo, que é sobre a campanha Maldição de Strahd. Inclusive, se você não viu ainda, eu vou deixar o cardzinho aqui em algum lugar. Ele vai aparecer. Eu fiz 5 dicas para mestrar Maldição de Strahd. Tem algumas lá que são bem abertas e serviriam aqui. Então, vou deixar só como um extra, né? Que é importante. Narradora vai mestrar a Tumba da Aniquilação. Leia todo o livro.
Eu sei que é uma leitura extensa, né? É bastante coisa para ver, mas é extremamente importante que você tenha noção de tudo que pode acontecer para que você consiga linkar bem todos os momentos interessantes que os jogadores vão ter durante a campanha. E eu vou até estender um pouquinho essa dica, porque eu acho que ela é bem importante. Quando eu digo leia todo o livro, você não precisa ler detalhadamente, vendo todos os lugares e as armadilhas e as masmorras e tomando notas. Não. A ideia dessa leitura inicial é ler a estrutura, os pontos principais, entender todo o plot, qual é a proposta da campanha, os momentos mais importantes, para que quando você for avançando, né, com o seu grupo, você não perca oportunidades, porque só depois que você lê o capítulo tal é que você percebeu que lá atrás eles tiveram contato com uma coisa que era importante, beleza? Essa é uma dica que ficou lá na Maldição de Strahd, eu não vou repeti-la aqui, então deixei ela só como um bônus. Então vamos começar com as dicas da Tumba da Aniquilação. Primeira dica, o ambiente é um adversário, ele tem que estar presente o tempo todo. Por que isso, tá? Grande parte do tempo, os jogadores vão passar fazendo as suas explorações pela selva. Essas explorações, elas têm que ter um peso um pouco diferente do que uma aventura normal teria. Geralmente numa floresta, num lugar mais inóspito ali, né, e não conhecido pelos jogadores, é comum que você faça um ou outro teste ali para ver se eles não se perderam, encontrar algum predador, alguma coisa, mas no fundo, essa transição, né, acaba sendo um momento pequeno ali durante a campanha ou durante as aventuras. Aqui na Tumba da Aniquilação, ele já traz vários sistemas, ele reforça todas as regras de navegação, de viagem, trazendo pontos que são muito importantes para serem considerados aqui. Então, fora o sistema de regras, que vai estar bem explicadinho aqui como fazer, quanto tempo leva para ir de um hexágono para o outro, dependendo do tipo de terreno e etc, etc. Uma coisa que o narrador tem que ter sempre em mente é que todo o ambiente é inóspito, seja por conta de doenças, o que é bem interessante, porque é um aspecto que às vezes a gente até esquece, né, nas aventuras de fantasia medieval, como clérigos, paladinos, tal, têm acesso ali à cura de doenças e coisas por uma maneira mais fácil. Ainda assim, é um elemento que tem que estar bem presente e talvez, dependendo da configuração do seu grupo, eles não vão ter acesso tão facilmente a esses recursos, ou mesmo que tenham, eles vão acabar gastando e aí não vão ter esse recurso para usar para outra coisa, tá? Então aqui o ambiente em si, né, é um inimigo e ele tem que ter sempre presente. Eu recomendo a não pesar tanto em regras, no sentido de não perder muito tempo calculando coisas, vendo ali milimetricamente. Dá uma lida, tenha em mente as regras básicas de navegação, ler um pouquinho sobre os perigos do ambiente, que tem aqui uma lista bem legal, e tenta pensar ou criar o seu sistema para implementar isso durante o jogo. Busca sempre um momento mais dramático, um momento em que o grupo está com menos recursos, momentos em que esse desafio vai ser de fato um desafio e não vai ser só mais um ponto ou mais um momento na sessão onde todo mundo vai parar, vai contar slot de magia e vai tentar resolver, tá? Por que que é interessante pensar nisso como um recurso dramático? Se você for levar em consideração todos os movimentos no mapa, isso pode acabar virando muito gerenciamento de mapa e de recursos do que uma aventura em si, né? Você vai perder um pouco desse elemento mais fantástico, um elemento mais divertido, para virar quase um jogo de estratégia. Não que seja ruim, porque pode ser que o seu grupo tenha buscado essa campanha por esse motivo, por ela ter esse peso maior e mais estratégico. Ele não chega a ser tão avançado quanto os jogos de Hexcrawl, né? Hexcrawl, que são os jogos de exploração. Ele flerta um pouco com isso, traz regras até que são bem parecidas, mas ainda assim ainda é Dungeons Dragons, então ainda tem esse peso aventuresco, tá? Mas tenta fazer com que o meio ambiente seja de fato um problema, seja usando as doenças que ele cita aqui, os perigos da floresta, os encontros, os inimigos. Os encontros têm uma lista bem grande e não são só encontros combativos. Em alguns momentos você vai encontrar nativos ali da floresta, outras raças também que habitam ali, têm os seus próprios
objetivos, né, e propósitos. Então tenta fazer com que isso seja interessante também. E uma outra dica, né, dentro ainda dessa, é pegar o background dos personagens jogadores, né, e tentar trazer isso para dentro das tabelas de encontro aleatório. Em que sentido? Se ele faz parte de alguma facção, se ele tem alguma ligação com Chult ou com alguma raça ou espécie que tem ali. Tenta colocar algum pontinho na tabela de encontro aleatório que possa remeter a alguma coisa do passado ou né, da história desse personagem. Com isso, você pode fazer coisas até simples, como encontrar resquícios de uma expedição da facção que ele faz parte. Isso já pode deixar ele atento ali para alguma coisa que pode ter acontecido. E ele pode até te ajudar a construir juntos também, né? Será que a facção dele já esteve aqui em Chult? O que eles fizeram? Né, o que eles estavam buscando? Então, essas pequenas coisas vão ajudar a construir a história e vão além só de rolar dados para descobrir o que aconteceu ali aleatoriamente. Dica número 2. Essa aventura ela começa numa cidade, né? Uma cidade portuária. Deixa eu até voltar aqui. Vamos voltar aqui no capítulo 1, que é Porto Nianzaro, né? Porto Nianzaro. É uma cidade bem rica no sentido não só de recursos, porque ela fica ali, é um ponto mais civilizado ali de Chult, e tem muitas riquezas, né? Uma cidade portuária, então coisas que só existem em Chult entram e saem daqui através dessa região. Mas ela é rica no sentido de conteúdo. Tem grupos interessantes de NPCs aqui. A ideia é até que o grupo interaja primeiro com um possível guia. Então eles vão conhecer vários guias aqui por Porto Nianzaro. E cada um deles tem ali um objetivo. Tem algumas peculiaridades que o grupo pode vir a descobrir ou não. Na aventura, eles fazem um sistema muito fechadinho, onde a ideia é que todos os guias cobram o mesmo valor, porque tem uma tabela que é controlada pelos príncipes mercantes, etc, etc. É ok, é um plot interessante, mas se você quiser dar um temperinho a mais, eu mudaria um pouco isso, tá? Quando eu mestrei a primeira vez, eu usei bem by the book mesmo, bem como estava no livro, e eu senti que ficou muito mecânico, porque os jogadores meio que entenderam nessa regra, e aí eles interagiam com os guias, e no final ficava sempre uma coisa muito parecida. E eu percebi que os guias eles têm uma personalidade, têm um background bem interessante. Então a minha segunda dica é essa. Dentro aqui de Porto Nianzaro, tentar dar esse tempero a mais junto dos NPCs e das situações. Usa o livro como um guia, mesmo como uma referência, até porque tem muita gente e muita situação diferente aqui, mas não se prenda tanto às regras e às coisas tão fechadinhas como foram deixadas aqui, porque isso acaba passando uma sensação de artificialidade muito grande. E toda a ideia dessa cidade é que é uma coisa muito viva, seja em cores, em oportunidades, em coisas que estão acontecendo. Tem um contraponto aí, né? A campanha ela tem toda uma ideia de corrida contra o tempo, já que as pessoas que estão sendo afetadas elas estão definhando, e pode ser que o gancho que levou o grupo aí seja tentar impedir que uma pessoa morra, né? Uma pessoa que eles conhecem morra, já quem tá morrendo tá ficando impossibilitado de ser ressuscitado por qualquer meio. Então talvez esse ponto aqui em Porto Nianzaro seja meio estranho, né? Fazer o Porto ser tão legal, mas ao mesmo tempo os jogadores não vão ficar tanto tempo aí, porque tá contra a aventura. Mas é um equilíbrio interessante a ser feito. Pode ser que você escolha alguns pontos legais aqui e corra esses semiplots aqui dentro, mas é importante que essa cidade ela tenha essa referência, porque ela é um lugar vivo, diferente de todas as outras coisas que um grupo de aventureiros costuma encontrar no continente normalmente, tá? Então minha dica 2 é torne Porto Nianzaro um lugar mais vivo e não se apegue tanto às coisas tão quadradinhas do livro aqui. Dica número 3. A dica número 3 vai ser sobre equilíbrio. A ideia da Tumba da Aniquilação é ser uma aventura de fato difícil, até porque recursos como ressurreição estão fora de cogitação, afinal todo o plot dela é em torno de isso não ser mais possível.
A floresta em si é um perigo, né? Até reforcei que é legal que isso de fato aconteça. E como ela não é totalmente linear, né? Ela é um grande. Uma caixa de areia, uma sandbox, né? Um lugar onde os jogadores vão ir explorando a esmo praticamente. É provável que eles se deparem com perigos e problemas que vão estar bem além da capacidade deles de lidar, por conta do nível, né? E do desafio em si. Então, a minha terceira dica é quanto ao equilíbrio. É legal que a aventura seja difícil, que os perigos sejam extremamente desafiadores, porque todo o plot dela gira em torno disso. Mas toma cuidado ao rolar ou tentar usar muitos elementos aleatórios. Eu digo isso mais quanto aos encontros mesmo, ou às ideias dentro aqui de algumas localidades. Tenta fazer com que as coisas façam sentido, mesmo se você for querer rolar tudo no dado. Porque pode ser que eles se deparem com criaturas que encontros extremamente combativos quando eles estiverem muito sem recurso. E nem sempre isso tem que ser uma punição. Porque o equilíbrio da aventura tem que estar um pouco nisso também. Aí vai muito do narrador. Não é uma questão de facilitar, nem mudar, nem fazer os inimigos desaparecerem. É mais de entender o momento, entender se aquilo faz sentido de estar ali, ou se está ali por como chegou, ou até tentar trazer alternativas para resolução desses encontros, tá? Essas alternativas podem estar tanto dentro das habilidades e conhecimentos do grupo, então considera bastante os backgrounds dos personagens, habilidades prévias que eles podem ter, ou até mesmo as habilidades e backgrounds dos guias, né? É bem provável que eles contratem um guia em Porto Nianzaro para ir explorar Chult, e alguns desses guias têm ali na historinha deles conhecimentos e ligações diferentes com a selva. Então é um bom momento de você aproveitar isso. Não é algo que vai estar lá na lista de habilidades do NPC, mas é algo que tem que ser considerado também. Afinal, os jogadores vão ter pago por eles, vão estar usando eles como recurso também. Então aproveita esse ponto que é o background dos personagens e tenta fazer isso fazer parte do equilíbrio. É óbvio que a ideia dela ser mais difícil é o que diferencia ela um pouco das outras. Então não é para pesar muito a mão nessa questão, mas é um ponto a ser considerado. Como a ideia das dicas aqui, eu considero que pode ser que você esteja jogando pela primeira vez uma campanha e tem escolhido essa porque alguma coisa te atraiu. É legal entender que o peso dessa também está um pouco nessa dificuldade extra, mas que ela não tem que ser frustrante para os jogadores. Tem que ser aquele desafio que faz sentido e dá aquele gás legal quando ele é vencido. Dica número 4: dar cor aos locais. Como essa é uma aventura de exploração, o livro ele passa ali os capítulos dividindo por regiões, de certa forma, e dentro dessas regiões tem muitas localidades, tá? Uma delas que a gente está até aberto aqui, que é a mais importante, é a Omu, né, a Cidade Proibida. Mas antes de chegar até aqui, os jogadores vão ter passado por vários lugares, ter tido contato com outras pequenas partes de civilização, umas masmorras esquecidas pelo tempo, e até mesmo contato com criaturas extremamente poderosas, né, que vivem aqui na selva já há muito tempo. Com isso, é legal lá, né, com aquela minha primeira dica de ter feito essa leitura integral antes de começar a mestrar, é entender um pouquinho o que é diferente e interessante de cada ponto aqui de chute e tentar trazer isso para a narração. Seja mostrando quanto a arquitetura dos lugares é diferente, descrevendo os detalhes que remetem a civilizações mais antigas, mas ao mesmo tempo um pouco avançadas, porque tinha alguns recursos mágicos ou até recursos de divindades que já nem estão mais ali. Seja pela criatividade desses povos, de ter conseguido sobreviver num lugar tão inóspito, tá? Então esses pequenos detalhes que podem estar tanto na narração ou na interação que os personagens vão fazer, eles vão fazer com que essa aventura ela tenha esse ponto diferencial. Seja um pouco fora da curva quanto a ser só uma exploração de masmorra, e seja sim um lugar onde os jogadores vão estar descobrindo coisas novas a todo tempo. Nesse ponto, o livro ajuda muito.
Ele não só descreve bem, como dá contexto histórico de várias coisas, né, dentro do cenário, mas também mostra um pouquinho do passado e de quanto essa terra, né, quanto a ilha e a selva em si mudaram depois de alguns eventos aí bem catastróficos e importantes. Eu não vou entrar muito em detalhes neles, porque é meio que dentro do plot aqui, mas isso é algo que você pega já de cara nessa leitura inicial. Então tenta dar essa cor diferente, mostrar para os jogadores nas descrições ou nas interações o quanto as coisas são diferentes, mas ao mesmo tempo é aquele ar de descobrimento mesmo, uma coisa quase que deles estarem de fato, né, entrando ali numa terra tão diferente pela primeira vez e esse deslumbramento de estar vendo essas coisas. Existem itens bem legais que eles vão ir descobrindo durante a aventura. Alguns até diferentes que não fariam nem muito sentido ou muita utilidade em ambientes mais padrão de D&D, mas que aqui em Chult são essenciais, assim, e dependendo aqui do que o grupo fizer com eles podem ter bastante vantagem com esses itens, tá? Então muito essa pegada, assim, de tesouro escondido, de civilização inalcançável, de maravilhas que foram perdidas ali no tempo ou no meio dessa selva mais inóspita. E para finalizar, a nossa dica número 5 para a Tumba da Aniquilação, ela diz respeito à Tumba da Aniquilação. A Tumba da Aniquilação é um capítulo à parte, né, praticamente. É um momento muito importante. Ele vai durar um bom tempo até que os jogadores consigam explorar a tumba e cheguem, né, até o artefato que eles precisam destruir. Lá eles vão ter uma surpresa bem legal, que provavelmente vai culminar num final de campanha bem épico e bem divertido, tá? Mas para que esse momento seja de fato interessante, diferente, desafiador, é importante que o narrador tenha uma atenção muito grande aos detalhes aqui da tumba, não só descritivos, como é mais tranquilo de ir pegando aqui pelo livro, mas de entender um pouco que esse local ele foge totalmente do padrão de uma masmorra comum, digamos assim. A tumba, ela foi criada para matar. A tumba, ela foi criada para ser um desafio. A tumba, ela foi imbuída ali de energias, poderes e armadilhas para ser um terror ali para aventureiros e para exploradores. Não só porque o seu construtor ele gosta disso, né? É quase como uma satisfação para ele, né? Criar essas coisas, quase como quebra-cabeças em forma de construções. Como a tumba, ela existe ali com aquele propósito, né, de guardar aquele artefato e que vai ser um grande desafio, mas a tumba em si ela existe para matar. E ela não precisa ter muita lógica, porque ela não era só uma ruína que de repente foi amaldiçoada, tal. Ela foi de fato engenhada para ser desse jeito. Então é interessante que o narrador conheça todas as nuances. Vai ser uma leitura um pouco mais direcionada, assim, né? E um pouco mais atenta, talvez fazer as suas próprias anotações. Mas se você fizer isso bem, né? Se preparar bastante, vai render momentos muito, muito divertidos para essa campanha. E além disso, você conhecendo bem a tumba da aniquilação ali, né? Dentro da campanha, eu aconselharia tentar colocar elementos que tenham ligação com o background dos personagens. Aí, né, não daria aqui para prever nem dar exemplos, porque isso pode variar muito de grupo para grupo, mas a ideia é que você coloque elementos ali que de alguma maneira faça com que eles percebam coisas que podem ser totalmente estranhas ou que não façam sentido diretamente, mas que deixem com aquela pulga atrás da orelha do que isso tá fazendo aqui, ou se tem alguma ligação direta com alguma coisa do passado deles, que seja legal também, mas mostre que a tumba talvez estivesse ali, né, preparada e pronta para recebê-los. E fazer com que a tumba em si, nessa grande masmorra, seja um inimigo com uma cara, assim, uma personalidade, pode trazer momentos aí bem inesquecíveis para quando os jogadores conseguirem concluir esse desafio. Ou não também, né? Eles podem perecer, mas ainda assim vão manter essas lembranças. Então se dedica,
modifica um pouco, tenta tornar a tumba ali da aniquilação, né, a masmorra final, a sua tumba da aniquilação. Usa o livro como um bom recurso, mas não precisa se prender totalmente a ele. Vê o que é mais que você achou mais legal e adapte e traga essas pequenas surpresas ali para os jogadores, beleza? Então é isso aí, a Tumba da Aniquilação é uma aventura, né, uma campanha bem legal, bem divertida. Ela permite até que você mude ali alguns fatores para tornar ela mais difícil ou não, e aí vai depender muito do seu estilo de jogo e da proposta que o seu grupo está buscando, mas ela também tem uma rejogabilidade bem legal. Pode ser que o primeiro grupo, né, dos aventureiros não consiga, né, chegar até o fim, ou acabe perecendo ali antes de se aproximar ali perto da tumba em si, mas como é algo que está afetando o mundo inteiro, é bem provável que mais aventureiros sejam deslocados para lá e quem sabe não é só mais um grupo ali dos personagens reservas dos seus jogadores, tá? Então é isso aí, um bom lugar para um TPK. Se você curtiu, deixa o like, segue o canal e até o próximo vídeo. Falou!